Muito bem, meus queridos. Hoje temos muitas coisas para falar, muita palavra, muitos ensinamentos, revelações, enfim. Deus vai falar conosco hoje, eu lhes garanto. Então prepare-se, por gentileza, pede licença a tudo aquilo que possa distraí-lo, seja familiar, seja filho, né? Com muita educação, com muito amor, dando bom testemunho. Por favor, mamãe ou papai ou filho, eu preciso agora ouvir a palavra de Deus. Nada vai me impedir de ouvir aquilo que Deus tem para mim hoje. Glória a Deus. Amados, estão preparados? Vocês vão abrir sua Bíblia, seja virtual ou seja o livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos hoje estudar o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Gênesis 28, 10. E nós vamos hoje entrar numa experiência, a primeira experiência sobrenatural que Jacó teve com Deus, né? Algo muito bonito, e nós vamos extrair muitas coisas interessantes hoje. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui e jamais poderemos nos acostumar em ouvir Sua palavra, que venhamos nos apresentar diante de Ti como se fosse a primeira vez, para que nós não venhamos entrar na mesmice de uma religião, mas sempre cultivar o nosso relacionamento que temos contigo. Por isso que nós não estamos aqui por obrigação. E eu espero, Senhor, que todos aqueles, inclusive os membros da OSI, não venham sentir jamais essa sensação de eles estarem aqui porque devem estarem, apenas por obrigação, mas por prazer. Não há passeio de shopping, não há nenhum outro prazer maior do que estar aqui e falar de Ti. Usa a minha vida, Espírito Santo, para falar com autoridade, a fim de transformar, guiar as pessoas que estão nos vendo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 28, 10, nós vamos falar sobre o sonho de Jacó em Betel. O sonho de Jacó em Betel. Diz a palavra de Deus: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitear, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sono no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bom, vamos falar sobre essa experiência que Jacó teve, né? Mas sempre explicando o contexto do que nós estamos lendo. Vocês precisam saber que Jacó, o homem que valorizou a primogenitura, que tomou a primogenitura do seu irmão Esaú, teve que fugir de Berseba. Berseba era o lugar onde Isaac, Rebeca estavam acampados, né? Onde tinha já feito sua vida lá, e inclusive o irmão de Jacó, Esaú, já passando os 40 anos, já era casado, e aconteceu que Esaú se encheu de raiva, encheu de ódio contra seu irmão Jacó, porque tomou a primogenitura dele. Nós vimos nas palavras passadas
porque Jacó simplesmente valorizou as coisas do céu e Esaú não as valorizou. Toda ação tem uma consequência, toda ação tem consequência, e por causa dessa atitude, Esaú deixou Satanás entrar e decidiu simplesmente perseguir, anular o projeto que Deus tinha na vida de Jacó. E ali, orientado por seus pais, tanto de Rebeca como também de Isaac, Jacó teve uma direção de ir até Harã. Harã era uma cidade muito longa, muito longínqua, né? No qual Jacó teve que atravessar sozinho, né? Com certamente todos os recursos que precisava, porque a Bíblia diz que Isaac se tornou muito rico, mas Jacó teve que fugir. Teve que fugir. E a distância entre Berseba e Harã era considerável, e ali certamente, com uma promessa em mão, e talvez com um estado emocional abalado, no momento mais solitário da sua vida, Jacó precisa descansar. E a Bíblia diz que foi em Betel, Jacó decide parar, porque o sol tinha se ponho, né? Desaparecido, né? E já estava sendo de noite. E a Bíblia diz que Jacó precisou descansar. E tomou uma pedra e fez dessa pedra o seu travesseiro. Mas tudo isso tem muitas coisas, muitas revelações aqui. E eu vou falar. Bom, como eu lhe falei anteriormente, Deus, Ele não vai facilitar o alcance, a promessa. Jacó tinha uma promessa, sim, inclusive Isaac profetizou sobre seu filho Jacó, que seria, que dele haveria uma descendência, aquela promessa que foi dada inclusive a Abraão, depois que foi guardado para Isaac, agora está em Jacó. Então, havia uma promessa, era a única coisa que Jacó tinha, a promessa. O resto, é muito provável que Jacó estava abalado emocionalmente. Imagina, o irmão que quer matá-lo. Jacó se despediu do seu pai, que em qualquer momento iria morrer, porque já era velho ao ponto de ser cego. Se despediu da sua mãe, que lhe amava tanto, e agora estava sozinho. Para cumprir um propósito e não ceder esse propósito. Isso é muito importante. Olha a perseverança de Jacó, porque diante da pressão, mesmo o irmão querendo matá-lo, Jacó não devolveu a primogenitura. Jacó não foi até seu irmão e não foi covarde, dizendo, sabe que eu tenho medo, então sabe que eu quero estar em paz, eu quero ficar na casa dos meus pais, então sabe que aquilo que tu me vendeu no passado já está zerado. Toma de volta, eu vou ficar em casa, eu não quero problema na minha vida. Não, Jacó simplesmente foi até o fim. A Bíblia diz que quem coloca a mão no arado e olhar para trás, esse não serve mais. Nós devemos ser Jacó. Custa o que custar, a nossa posição e nossa firmeza em cumprir e obedecer a direção que Deus tem para nós, pois vamos até o fim. Porém, Deus, Ele não vai facilitar o alcance da promessa de Jacó. Assim, quando Deus se revela a você, Deus revela não somente a sua pessoa, mas também para você o quê? A sua promessa. Porque todo escolhido tem uma promessa para cumprir.
Existem 3 fases para um atleta. Existem 3 fases para um atleta. 2 fases de imensa alegria e uma fase de muito esforço e dor. 2 fases de muita alegria para um atleta profissional e também uma fase, apenas uma, de muito esforço e muita dor. A primeira fase de alegria é quando esse atleta é recrutado, é chamado e escolhido para fazer parte do melhor e maior evento do planeta, os Jogos Olímpicos. Uau! Eu fui escolhido! Eu vou participar! Isso traz uma alegria muito grande. A segunda parte, a mais alegre do atleta, é alcançar o seu objetivo. É obter uma medalha no final da prova. E a fase do atleta, onde há dor, onde há esforço e onde há um preço que pagar para se preparar, para alcançar seu objetivo, e a parte do meio. E a parte do meio. Por isso que eu vos digo nesta noite, que bom que vocês iniciaram conosco, talvez na OSCE, que você se alegrou em você ver uma liderança que está disposto a lhe ajudar a se tornar um atleta profissional que vai alcançar seu objetivo, que é o céu. Mas lembra que mais importante é o fim das coisas que o início delas. Porque você pode estar muito feliz de ser recrutados por Deus em lhe permitir você ouvir tais palavras e você estarem junto conosco, sendo discipulado por uma pessoa que vai cuidar da sua vida na OSCE. Mas se você não é aprovado na fase do meio, que é a fase mais comprida, mais dedicada, mas aonde você vai ter que ter um apoio, sim, de um treinador que vai lhe falar: vamos, vamos, vamos! Não tem vontade de acordar hoje e treinar. Tem que treinar. Bora! Você tem que chegar, tu tem que ter tua medalha. Eu estou cansado, sabe? Eu estou desanimado. Está desanimado? Então vamos lá, eu vou te encorajar. Essa pessoa que vai lhe ajudar a alcançar a maior promessa, que é o céu. Só que se nessa fase mediana e intermediária, nem no início, nem no final, que são as 2 fases alegres, você não passar pela fase do preço, não passar pela força do esforço e da disciplina, infelizmente, vocês não chegarão até lá. Por isso que muitos iniciam bem com Deus, mas perdem sua salvação. Porque no final, que é o mais importante, eles simplesmente saíram da corrida. Mas há muitos que querem correr essa corrida, viu, queridos? Eu espero e eu oro que seja você. Em nome de Jesus. Então, Deus, ele dificultará o alcance da sua promessa. Mas isso não quer dizer que Deus ele brinca, né, no céu, como uma criança brinca com um soldado, né, com um soldado de guerra. Isso significa que na resistência e dificuldade, principalmente quando as forças do homem acabem, Deus encontra o tempo oportuno para se revelar a ele. Entenderam? Até então, Jacó estava debaixo da tenda de papai, de mamãe, envolvido com ovelhas e com tarefas de casa, sendo servido por muitos servos, porque Isaac era rico, né? Mas de repente, Jacó se encontra sozinho,
cansado, sem nada e apenas com uma promessa de filho primogênito. De um dia para o outro. Jacó, ele quis a herança espiritual do próprio pai. Jacó valorizou a primogenitura ao contrário do seu irmão Esaú. Mas agora, não se trata apenas de querer. Se trata do preço que Jacó estaria disposto a pagar para ter aquilo que recebeu. Alguém está me entendendo? Se entendeu, mesmo, diga amém. Qual é o cristão que não quer ser salvo? Todo cristão quer ser salvo, obrigatoriamente. É óbvio que todo cristão quer ser salvo. Mas todos se salvarão porque querem se salvar? Vocês acham que todos os cristãos serão salvos no final da corrida porque querem ser salvos? A resposta que lhe dou é não. Não, porque não basta querer ir para o céu para alcançar essa maior promessa. Devemos querer e pagar o preço para alcançar o céu. Muitos querem entrar na UCI para serem instruídos acerca dos assuntos, dos mistérios dos céus. Mas quando se reparam que para prevalecer na UCI, Deus exige delas um compromisso, então, infelizmente, alguns retrocedem. Isso é triste. Isso é triste. Ou seja, no início, se alegram. Gente, eu fui tão bem recebido porque nós temos um time de pessoas que amam vidas. Nós amamos as vidas. Nós queremos ver o Brasil, o mundo rendido aos pés do Senhor. Mas quando nós apresentamos a fase intermediária, a do meio, aí as pessoas dizem, não, eu quero a medalha. Eu quero ser recrutado para essa batalha. Eu quero ser um crente. Eu quero ser salvo. Mas eu não quero, não, a fase do meio. Eu não quero que as pessoas conheçam das minhas dificuldades e tratam meus pecados que eu escondo e que afinal eu gosto. Então, o que é o cristianismo para você? Infelizmente, é bem contrário àquilo que eu estou apresentando agora. Se você se recusa a entender o propósito pelo qual Deus vos chamou a ser. Amém? Então, muitos querem Jesus sem ter o compromisso de pagar o preço, valorizando os seus ensinamentos, sem respeitar, por exemplo, os horários do culto, nem seus encontros de discipulado, e sem respeitar as autoridades instituídas por Deus. Hello? Deus, ele não tornará fácil o alcance da sua promessa. Vocês podem ter certeza, mas feliz os que zelam por ela. Principalmente quando as circunstâncias dizem o contrário, quando tudo diz que não. Se você analisa comigo Jacó, a situação de Jacó, depois de receber a promessa, as bênçãos sobre ele, justo depois de receber a promessa, tudo deu errado. Tudo deu errado. Que mais? Quando Davi foi ungido por Samuel, no meio dos seus irmãos, quando Davi ainda era um pastor de ovelhinhas, ninguém o conhecia, veio um profeta e ungiu o próximo rei. O que aconteceu depois? Será que a vida de Davi mudou e virou rei do dia para o outro? Não. O negócio ficou estreito.
ficou estreito. Inclusive, seus irmãos tinham ciúme de Davi. Ou seja, a situação piorou e parecia que a promessa estava cada dia mais longe. E parecia que as coisas da vida não conspiravam em favor da promessa. Mas não era nada disso. Você acha que Jesus não estava perto aí? Apoiando Davi? Forjando Davi? Preparando um guerreiro, um rei de verdade? Ai, quem entenderá Deus? Quem entenderá Deus? No caso de Jacó, Jacó poderia ter voltado a meio caminho. Concorda comigo? Principalmente por não saber aquilo que lhe esperava na casa de Labão. Porque os pais de Jacó tinham dado uma direção para Jacó. Vai até a casa de Labão. Labão era um familiar. Era o irmão da mãe de Jacó. Era o tio. O próprio tio de Jacó. Né? Agora, vocês teriam coragem de ir numa direção dada por Deus, no qual você nunca foi, numa direção no qual jamais passou para sua cabeça ir? Vocês acham que Satanás não interveio durante a longa viagem de Jacó? Você acha que durante a viagem que Jacó ia lá, Satanás não disse, e aí? Tua vida é um caos. Tu é um derrotado. Olha aí, nem teus pais te querem. Tua mãe decidiu que você vai bem longe. Teu irmão te odeia. Ou seja, você é um rejeitado, você é um mal amado. Você não é amado por ninguém. A promessa, olha a tua situação, olha a tua vida, Jacó. Pois eu digo, Satanás, recua em nome de Jesus. Porque todos que querem viver piedosamente para o Deus de Jacó, verão as promessas, assim como Jacó as viu. Amém? Glória a Deus. Vocês acham que Jacó não foi tentado em voltar e tomar à força seu assento físico dentro da casa dos seus pais? Não cabe dúvida nisso. Eu tenho certeza que Satanás propôs isso para ele. Espera aí, chega. Eu vou voltar. Eu vou tomar pela força o meu lugar, o meu assento. E se tem que matar Esaú, então eu vou matá-lo. Você acha que não teve essa opção? Mas não é como você quer. Não é quando você quer. É como Ele quer e quando Ele quer. Vocês querem ser cristão? Seguidor de Cristo? Então entende e vive essa realidade. Porque a promessa, ela não é para covardes. O futuro é para corajosos. É para os que não desistem e defendem custo que custar o seu bebê que nele foi gerado pela palavra de Deus. E não é porque o dia de Jacó apresentou um quadro de deserto que tudo estava acabado. Não é porque a estrada é longa que deves retroceder e se esquecer de que um dia você falou sim para Deus. Jacó teve que pagar seu bilhete de ida, sem saber quando voltaria. Isso é fé.
Isso é fé. Quando você tem a convicção no seu espírito que algo vem de Deus, pois não existe dias maus que possam mostrar o contrário, que o fará desistir. Que o fará desistir. Se você tem a revelação de quem eu sou em Cristo Jesus, se vocês me escolhem como seu pastor, como seu líder, então pode passar aquilo que passar, desde que você se decide estar debaixo desse abrigo da hoste, mas vocês nunca, jamais duvidarão. Mesmo que Satanás lhe induz a duvidar, você sempre irá defender a promessa, porque você sabe que Deus me usa. E o tamanho das revelações que Deus tem dado para a sua vida, quando você senta esta terça-feira e sábado para ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. A palavra diz que Jacó, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Uau! Que tremendo! Ou seja, o negócio estava complicado. Ele tinha tudo para entrar numa depressão, sim ou não? Mas não entrou. O que ele fez? Tomou uma pedra e deitou-se sobre ele. Usou a pedra como seu travesseiro. Ou seja, Jacó, mesmo no momento mais difícil da sua vida, encontrou descanso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquilo que tu deves aprender. Encontrou descanso. Como é possível servir a Cristo e não se beneficiar do descanso dele? Essa é a primeira pergunta que eu vos faço para aqueles que ainda, depois de ouvir tantas palavras lindas e maravilhosas, continuam prevalecendo na mesma situação. Hello? O seu descanso físico, ele será o reflexo do estado da sua alma e do seu espírito. Sabia disso? Toda insônia é o reflexo de uma pessoa não conseguir lidar com assuntos da alma e do espírito. Porque se Jacó conseguiu deitar e dormir usando uma pedra como travesseiro, como você não conseguiria tendo uma cama, aliás, como você conseguiria tendo uma cama e principalmente a palavra de Deus, que é o segredo do descanso? Como é possível? Que a palavra tenha efeito em você. Porque se a palavra não tem efeito em você, Deus o chamará de homem de pouca fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos continuar. Eu lhes faço uma pergunta. É possível encontrar descanso usando uma pedra? É possível ter descanso usando uma pedra? Eu, pessoalmente, eu gosto de travesseiros bem macios. Se me apresentar uma pedra, meu Deus, mas eu lhe digo que sim. Na perspectiva da revelação divina, eu lhe digo sim. Se encontra descanso quando nos escolhemos a pedra para descansar. Quando a pedra é chamada de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra principal.
Ele é o início. Ele é a pedra. Glória a Deus. E você? O quer como travesseiro? Vocês querem Jesus como travesseiro? Não é e nem será o travesseiro, você pode ter certeza, que não é e não será o travesseiro mais confortável do mundo. Mas ele o fará descansar, independente do lugar e situação que você se encontra. Porque o travesseiro, ele tem como função de apoiar a sua cabeça. Você concorda comigo? Se você não colocar a palavra de Deus na sua mente, jamais obterá descanso. Jamais obterá o descanso do justo. Em Salmos capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Quer saber por quê? Olha isso. Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Porque o salmista entendeu que o Senhor, quem é o Senhor? É a palavra de Deus, meus queridos. Traz segurança. E quando você tem a convicção de que Deus possa usar meus lábios para falar com você, e você agarra essa palavra e não a solta, e faz dessas palavras o seu travesseiro, em vez de permitir que Satanás coloque na sua mente pensamentos impuros e faz de muitos um fantoche, uma marioneta, porque essa pessoa não entendeu que deve defender sua mente no campo de batalha. Pois assim, para essas pessoas, eu lhe digo, comece a fazer do seu travesseiro, troca de travesseiro e coloca a palavra de Deus, usa a pedra para colocar na sua cabeça, para assim descansar, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ali você pode dizer, mas fulano, você não entende o meu caso, você não sabe, porque se você estivesse no meu lugar, você entenderia que não é tão fácil assim. Se é fácil quando nós temos fé. Se é fácil quando nós cremos na palavra. Se é fácil quando nos agarramos à pedra, amarramos a nossa mente, ajuntamos a nossa mente, para que seja aquilo que ocupe os nossos pensamentos. Se é fácil quando nós pensamos em Deus, em todo momento, se é fácil, mas quando você não tem uma vida com Deus permanente, ali você escolhe um travesseiro mais macio, mais cômodo, mais fácil de se viver, um travesseiro que não machuca. Um travesseiro que possa aliviar e tornar sua vida cristã mais morna. É isso que vocês querem? Assuma esse travesseiro que é Jesus. Assuma essa pedra, assuma esse Jesus como seu travesseiro e não tenta procurá-lo, e não tenta trocá-lo por um travesseiro mais macio, mais leve que Satanás irá lhe oferecer. Você pode ter certeza? E é o travesseiro que Satanás quer lhe oferecer. Você pode ter certeza que é uma tentação que lhe induzirá a você entender que o travesseiro que Satanás lhe oferecerá será um travesseiro que vai lhe trazer mais facilidade. Mas ali ele vai lhe derrotar. É no meio do caminho, nem no início. Jacó no início recebeu a promessa, glória a Deus. Que bonito debaixo da tenda quando Isaac impôs as mãos sobre eles, ele te abençoe, tu serás grande e tal, é maravilhoso.
O final, nós vamos ler depois em Gênesis, de Jacó, é maravilhoso. Agora, no meio. No meio. No meio. Pois você tem que entender como um homem chega ao sucesso. Como um cristão é ungido. Não é, pastor, libera a tua unção sobre a minha vida. Eu quero receber a unção que o Senhor tem. Espera aí, você acha que a vida cristã é assim? É quando você quer? Não, é quando você está preparado ou preparada para receber essa unção. E quem decide não sou eu, é Deus. Para todos os que são chamados como Jacó, chamados a assumir a sua missão, seja onde Deus os colocou, traz consigo o seu travesseiro. Sustentem a sua mente com a palavra de Deus, amarra, fixa na sua cabeça, para que você não convive com pensamentos que Satanás deseja colocar nos seus pensamentos. Escutem isso, meus amados. A insatisfação de muitos que estão me vendo agora faz com que reclamem da fase que Deus quer que eles passem. Essas pessoas simplesmente estão reclamando do meio, mas querem o fim, mas reclamam do meio. No meio, quando o povo de Israel foi liberto e viu o Mar Vermelho, eles estavam todos com tamborim, né? Seguindo a Miriam, que estava profetizando e ali acreditava na profecia, né? Assim, claro, viram o poder de Deus, porque isso foi o início. Agora, o fim. Nem o fim viram a primeira geração que foi liberto do Egito, nem o fim alcançaram, nem a medalha tiveram. Por quê? Porque no meio, quando houve o preço que eles deveriam pagar, eles foram simplesmente desaprovados por Deus. Eles foram rejeitados por Deus, por causa da dureza, da religiosidade e por não querer conhecer um Deus. Lá no Monte Sinai, quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu quero me revelar ao meu povo, mas o meu povo não quis. Quis um Moisés, mas não quis conhecer Deus. É triste, meus amados, mas é verdade. É verdade. A insatisfação de muitos que estão me vendo faz com que muitos reclamem pela situação pelo qual eles estão passando, e isso é verdade. Agora, vamos falar claro, isso se chama de murmuração. Não murmures, meus amados. Porque a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. E diz a palavra, sim, é claro que os murmuradores não entrarão no reino de Deus, inclusive. Se você se queixa por não ter uma vida mais confortável diante de Deus, sendo que você não aprendeu a deitar e descansar como fosse colocar, quando fostes colocado à prova, você acha que Deus vai o colocar sobre muito? Você acha que Deus vai lhe dar mais daquilo que já você tem? E é claro que não. Porque Jacó, ele não murmurou, mas encontrou um meio de descansar, mesmo quando tudo diz o contrário. E no pouco manifestou fidelidade. No pouco, Jacó manifestou fidelidade. Que tremendo. Não quebre a pedra que Deus lhe deu para que você a use como travesseiro, meus queridos. Agora você pode falar, mas quando quebrei a pedra, pastor Cris? Ele é meu travesseiro, Jesus é meu travesseiro. Quando quebrei a pedra?
Quando Deus fala algo contigo e passando um tempo você faz o contrário, você quebra a pedra. Você quebra a pedra que Deus lhe deu quando você faz como Moisés. Ao receber as tábuas de pedras recebidas por Deus, você as quebra por causa da sua ira, por causa da sua destemperança e impaciência. Você quebra a pedra que Deus lhe deu quando você fere a pedra. Fere o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que também Moisés se irou e pegou o cajado e feriu a pedra. E a Bíblia diz que por causa da sua ira, Moisés não entrou na terra prometida. Então, você quebra a pedra que Deus lhe deu quando você fere a pedra. Quando você fere o Espírito Santo. Quando permite que a impureza entre no seu coração, você fere a pedra. Você quebra a pedra que Deus lhe deu quando você despreza sua graça, porque a pedra é a graça. Esse travesseiro é a graça e o descanso que Deus lhe dá hoje é parte da graça. Nos seus maiores momentos de solidão, Deus encontrará um meio de se aproximar de você. Olhe os meus olhos e creia o quanto aquilo que eu estou falando é verdade. Porém, é lá que Satanás irá lhe propor uma vida mais fácil. Uma vida mais boa, mais livre e mais linda. Então, qual travesseiro você quer? Qual travesseiro vocês escolheram para a terra? Jesus? Você tem certeza disso? Está convicto disso? Então, amém. Só que lembre-se que essa pedra não vai lhe trazer tanto conforto, porque Deus sempre vai lhe tirar da sua zona de conforto para lhe atrair aonde Ele determinou segundo a vontade dEle. Oremos. Pai Celeste, eu creio que nessa noite essa palavra tem falado tremendamente na vida das pessoas. Visitantes reconheceram palavras de vida, palavras que Tu colocaste nos meus lábios para se orientar e posicionar aqueles que ainda oscilam, cochilam em dois pensamentos. Ou é a vida, ou é a morte. Ou é a promessa, ou não tem promessa. E eu creio que essa palavra tem poder em nome de Jesus Cristo de levantar um morto e ressuscitá-lo. Um morto espiritualmente e dar vida para essa pessoa. E eu creio que essa palavra tem poder de transformar e fazer com que essa pessoa se decida em trocar seu travesseiro e viver uma vida como Deus pede e não como ela pensa ou como ela quer. Assim como Jacó, que essa pessoa
independente da fase pelo qual está. Aquela fase do meio, que essa pessoa se levante em nome de Jesus Cristo e se alegre no seu deserto, na fase pelo qual Deus permite que ela esteja, para que essa pessoa encontre descanso e não murmure, e guarda sua palavra, para que Satanás não venha tirar vantagem sobre essa pessoa. Sendo assim, Senhor, assim como Jacó, este teve um sonho profético. O Senhor se revelou a Jacó. Por causa do seu descanso, por causa da fé, em ir aonde Jacó tinha que ir. E eu lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.